aviões. E um dia eu convenci ele de subir no avião e ir pela Aerolíneas Argentina a Buenos Aires. Mas ele estava num estado de ansiedade patético, fantástico. Mas subitamente eu olho para ele e ele se acalmou. Não era porque tinha um psicanalista mais experiente dentro do avião, mas porque tinha uma freira sentada na diagonal, e a freira estava com a cabeça baixa e rezando um terço sem parar. Isso aliviou imediatamente. Toda a ansiedade estava com ela, ele podia ficar tranquilo, e assim foi. Uns se acalmam com o terço e outros com as obras completas do Freud. Exatamente. Começamos? Bem, eu vou começar com uma frase e com uma coluna da Zero Hora do Davi Coimbra. A frase é do Herzog, do Werner Herzog, agora na última edição do Fronteiras do Pensamento. A frase é simplesmente o seguinte: se a internet pode sonhar consigo mesmo. Ponto. Eu não vou dizer mais nada sobre isso agora, depois talvez eu retorne a esse assunto. A coluna do Davi Coimbra se chamava, isso foi há 2 semanas atrás, talvez alguns de vocês tenham lido, a coluna se chamava O Mundo Não Terá Mais Brinquedos. E nela ele relembra o entusiasmo do seu filho quando pequeno, quando lhe presenteou com a caverna do Batman, o Batmóvel, o Batcóptero, o Robin, não sei mais o que. Alguns anos mais tarde, quando ele se mudou, em função da doença e tal, ele estava numa loja de brinquedos famosa em Nova York, ele muito entusiasmado, e o filho meio paralisado. E ele pergunta para o filho, não quer comprar alguma coisa? E o filho, depois dos instantes, diz, vamos embora, pai. E ele se dá conta que o filho e os amigos do filho não brincavam mais com brinquedos. Que os eletrônicos eram o polo de atenção deles. Ele relembra, então, com melancolia, o seu Forte Apache, do Davi, o Rin-Tin-Tin, o Cabo Rust e, alguns anos mais tarde, seus times de botão dos campeonatos e da sua invencibilidade. Como era bom brincar de Forte Apache, puxar carrinho, bolas de gude, jogar botão, e agora as crianças não querem mais saber de brinquedos. Ele se pergunta, será que isso produzirá alguns efeitos nesses meninos quando eles se tornarem adultos? Como será o mundo dos homens que nunca brincaram com brinquedos? Terão mais imaginação do que nós? Menos? Ou não faz diferença? Eu também me recordo dos meus times de botão. Do meu Beira-Rio, que era a sala de jantar, a mesa da sala de jantar da minha avó, dos campeonatos também intermináveis, dos álbuns de figurinha, tudo lembranças boas, mas um pouco nostálgicas. Mais tarde eu me lembro das minhas primeiras máquinas de escrever e de um momento sublime e inesquecível de júbilo que tiveram seu ápice com a aquisição um pouco temerária financeiramente de uma máquina de escrever eletrônica. Essa máquina de escrever eletrônica era fantástica. Ela permitia corrigir o texto sem o uso do Errorex. Vocês não se lembram do Errorex? Isso não é do eu pensava um pouco antes também assim que de uma certa maneira eu e o Celso somos dentro desse perfil psicanalítico dessa geração absolutamente feminina, umas espécies de dinossauros analógicos. Né? Mas, enfim, por mais interessante e importante que fosse, então, o Forte Apache, o Rin-Tin-Tin, as bolas de gude, os jogos de botão, uma caçada de pokémons
o Fortnite e o FIFA, com toda certeza não são menos empolgantes. E minha máquina de escrever eletrônica morreria de vergonha com os recursos do meu computador. Na verdade, não existe esse mundo de homens que nunca brincaram com brinquedos. Estamos num território de amplas margens que tangenciam os debates em torno das diferenças e proximidades da subjetividade analógica e da subjetividade digital. O brincar, o brinquedo, estão do mesmo lado das paixões, da sexualidade, do inconsciente, dos sonhos, da relação com o outro, da loucura, da morte e de tudo que compõe a subjetividade de cada um. Bom, seguindo aqui no rabisco, né, eu saio do que tinha preparado e do que tinha pensado para reagir a esse material, enfim, expressivo, bonito aí que o Frederico está trazendo, né. Algumas coisas me ocorrem. Eu acho que o difícil é a gente poder determinar assim, que rede social, que quantidade de rede social, que tempo de rede social, em que idade, né? E o Frederico traz algo que eu acho que é muito importante aí através do Davi, que é justamente essa questão da subjetividade, que é o tema do nosso encontro, né? Subjetividade, clínica e rede social, né? A gente vem pensando nesse tripé, né? Quando ele falou do jogo de botão, e o que eu vou dizer agora é um pouco pessoal, mas muito dos acompanhamentos que eu faço também na clínica de todos os dias, né? Eu me lembro de um livro do Eduardo Pavlovsky, psicanalista argentino, chamado Espaços Lúdicos e Criatividade. E nesse livro, Pavlovsky recorda a infância dele jogando botão com os seus amigos. Então eles jogavam botão, faziam campeonatos e tal. E eu adorei o livro porque aquilo ele estava falando da minha infância. Eu passei a minha infância jogando botão com os meus amigos, achando que eu estava jogando botão com os meus amigos e brincando, né? O que o Pavlovsky diz ali é que o fato de eles poderem estar com um brinquedo, né, como esse, que é um brinquedo que se toca e que é um brinquedo aberto, permitia que eles inventassem histórias entre eles nas quais os adultos não podiam entrar, né? E aí ele desenvolve esse conceito de espaço lúdico, que é esse potencial abstrato que uma criança que brinca com outras crianças com brinquedos desenvolve, que é a pura subjetividade, e que para ele Pavlovsky ficou como uma reserva de saúde mental, né? A qual ele recorre sempre que a vida fica complicada, e a vida está sempre complicada, então ele recorre sempre. Então ele se tornou depois um ator, um dramaturgo, mas isso vale para todos nós que criamos todos os dias, e a gente cria em função desse espaço. E me faz lembrar também o que tu está dizendo, principalmente quando a gente pensa em crianças pequenas, né? Porque há vida nas redes sociais, há coisas interessantes, não é? Tem pulsão de vida ali também, eu acho. A questão é quantidade, intensidade, em que idade. Mas me lembrou também da Melanie Klein, né? Quando a Melanie Klein descreve o tipo de brinquedo, né, que seria interessante para se usar na sessão, né? E ali eu acho que ela diz uma coisa muito interessante, né? Que são brinquedos como os botões, né? Ou como esses que o Frederico descreve através do Davi. São brinquedos abertos, não saturados, né? Em que a gente pode ir lá e se jogar do jeito que a gente quer e precisa, e jogar nossa subjetividade neles, que são subjetivos, e a partir daí se desenvolve uma subjetividade, e muitas vezes a gente não encontra isso no mundo virtual, e eu acho que tem aí um primeiro ponto importante. Eu não sei se do que eu falei, tu quer colocar alguma coisa? Não, pode ser. Olhando o que eu pensei, isso eu pensei antes para lançar para o Rabisco, lançar para o Frederico e lançar para vocês. Hoje, atendendo crianças, principalmente mais adolescentes, a gente tem pensado muito... A gente faz uma psicanálise hoje muito ligada na nossa pessoa, né? Na nossa presença. A gente pensa muito no campo, né?
a gente pensa muito na intersubjetividade, a gente pensa muito no lugar dos pais, né? Falei na Melanie Klein antes, não é? Falei bem, agora vou falar, mas não vou falar não, vou dizer que não fazemos mais aquela psicanálise sem os pais envolvidos diretamente, porque a gente acredita que os sintomas, os sofrimentos, as dores são frutos desse encontro, dessa interação. E me chama a atenção, vem me chamando a atenção, que quando a gente fala em mundo virtual, em rede, em adição, né, que hoje é uma epidemia, em adolescentes principalmente, mas em crianças cada vez menores, que é um tema que nos preocupa, a gente fala muito pouco da gente ainda, né? Muito pouco dos pais e muito pouco, enfim, do quanto nós também somos e estamos aditos às redes sociais e ao mundo virtual, né? Então, eu acho que também nós, como cuidadores da saúde mental, ainda temos essa tendência de dizer, as crianças estão assim, sim, mas e nós? Né? Nós também estamos assim, e eu acho que isso é um assunto que a gente tem que pensar também, né? Como é que nós vamos ajudar, então, essa turma toda, quando nós também estamos precisando de ajuda, porque a nossa subjetividade, ela também está sendo ferida todos os dias, hipótese, né? Por essa nossa tendência a sermos aditos, porque somos, né, como seres humanos, né? A psicanálise entra na contracorrente disso, não é? E eu encontrei, lendo aqui, lendo acolá, um trecho muito interessante, até engraçado, eu me diverti muito, mas eu acho muito expressivo, do Emílio Rodrigues, que eu acho que é um psicanalista de espírito muito livre, não é? E eu fui encontrar isso na revista de Psicoterapia Psicanalítica, da Associação Uruguaia de Psicoterapia Psicanalítica, e ele está refletindo sobre arte, sobre literatura, e é interessante falar assim, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com os contos. Os contos também são diferentes dos vídeos, porque eles se aproximam mais dos brinquedos, por serem mais abertos, por serem menos saturados, né? Os vídeos das redes sociais são muito fechados, são muito diretos, né? Há pouco espaço para uma interação narrativa maior. E eu achei muito interessante isso que ele disse, que eu já vou ler traduzido, porque está em espanhol, a minha tradução é péssima, vocês me desculpem, mas dá para ter alguma ideia. Ele diz assim: tomemos o meu caso. E isso é um texto de 15 anos atrás, né? Então teria que multiplicar a milhão, né? Ele diz assim: tomemos o meu caso. Calculo que diariamente estou diante da tela, entre TV e internet, umas 5 horas. O bombardeio eletrônico transformou meus sonhos. Se antes eu sonhava como, por exemplo, Fellini, nos meus melhores momentos de sonhar, agora eu sonho como um clipe de Michael Jackson. Eu vou lançar mais em cima disso que o Celso acabou de trazer, vou lançar uma outra ideia que também eu não vou desenvolver agora, mas mais adiante, mas no debate talvez, e que eu chamei de tirania do WhatsApp. Mas para uma continuidade, vamos dizer assim, tangenciando mais a clínica agora, eu fiz 2 lâminas só, que nem precisaria ter feito, mas simplesmente é para dar uma ideia dos 24 últimos pacientes que eu atendi na clínica, numa idade que varia entre 13 e 25 anos, tendo só um de 13, o restante são todos entre 16 e 24, 16 e 25, pegando alguns aspectos assim relacionados a isso que eu chamei do selfie da clínica, né? O tipo de demanda, a capacidade de brincar, a sexualidade e o futuro. Isso é só, as lâminas são só para dar uma ideia disso, porque na verdade depois eu vou usar desses elementos para uma continuidade. Eu vou levantar um pouquinho aqui para passo para cá. Talvez a coisa que mais chame a atenção
nesses 24 pacientes, últimos pacientes, alguns ainda estão em atendimento, é que a demanda, o sofrimento, basicamente seja o mesmo. Quando eu coloco assim, ansiedade e depressão, ansiedade e autoimagem, isso é um espectro, né? Um espectro que envolve assim, tanto uma ansiedade flutuante, como crises de ansiedade, como crises de pânico, como insônia, como reações psicossomáticas, né? Desânimo, desmotivação, uma certa inibição social. Isso tudo se encaixa dentro do que resumidamente aqui eu coloquei como ansiedade, depressão, isolamento, autoestima baixa. Na questão da capacidade de brincar, eu segui uma ideia muito winnicottiana da evolução do objeto transicional, né, para uma segunda e terceira etapas do brincar na presença de alguém, do brincar propriamente dito e da experiência